Olá, alunos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, a prof está aqui para poder explicar para vocês aqui, via Google Meet, né? Como é que vai ser a nossa atividade da semana, certo? Então, eu vou botar aqui no painel, atividade aqui do ladinho, que vocês vão ver, e eu vou explicar rapidinho para vocês como é que vai ser feito, certo? Então, essa reunião ela está sendo gravada, e vocês vão poder ver, então, junto com o material que vocês vão receber, então, na segunda-feira, né, na plataforma, no WhatsApp e também o material impresso, certo? Então, só deixa a professora abrir aqui a janela para vocês entenderem. Então, vocês devem estar vendo já, né, como é que está funcionando ali, a apresentação está acontecendo ali do lado, né? Então, agora eu não consigo ver meu rosto, eu só vou, então, explicar a atividade. Ali em cima, então, são as orientações, né, gente? Como sempre, a professora deixa, né, para vocês, para que leiam com bastante atenção, e quando vocês terminarem, fotografarem e enviarem para o meu WhatsApp, certo? Para os alunos, então, que fazem as atividades online, né, vocês realizem um trabalho em folha branca ou no caderno de desenho. E quem está pegando ali na impressão vai fazer direto na folha, certo? Então, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho, dando continuidade para o assunto da música. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a diversidade dos sons, certo? Então, a professora vai ler um pouquinho resumidamente para vocês, mas vocês vão em casa ler com bastante atenção e vão guardar esse texto, certo? Para que vocês possam, então, depois fazer a atividade de avaliação. Então, quando vocês forem entregar lá na escola, vocês só vão entregar a atividade, não entreguem o texto junto, certo? Porque senão depois vocês não têm como fazer a prova, tá bom? Isso é muito importante. Então, o nosso assunto de hoje fala sobre a diversidade dos sons. Por que diversidade, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente fala em diversos, né? Ou seja, vários. Porque existem vários tipos de sons, né? E hoje, nessa atividade, nós vamos falar um pouquinho específico sobre os sons da cultura brasileira, que foi, né, muito influenciada pela cultura afro-brasileira, né? Então, a maioria dos sons, dos instrumentos, das músicas que nós temos hoje são influenciadas pelo povo africano. O atabaque, por exemplo, é um deles, ó, como vocês veem aqui na nossa atividade, esse instrumento grandão aqui, ó, estão vendo essa imagem aqui? Tem 3 tamanhos. Então, o atabaque, ele é um instrumento percussivo que chegou no Brasil através dos escravos africanos, e ele está sendo usado, é usado em quase todos os rituais afro-brasileiros, como o candomblé, a umbanda, ou outras religiões afro-brasileiras, né? Ele é feito todo de madeira e tem aros de ferro, né, ao redor, que sustentam o couro aonde eles fazem as batidas, né, as percussões, né? Então, existem outros instrumentos musicais africanos que a professora trouxe aqui para vocês, certo? E eu trouxe somente o nome e como eles são. E eu não trouxe as imagens, porque senão o material ia ficar um pouco pesado, né? Então, a África é um grande continente, composto por diversos países, com tradições de músicas distintas. E essa diversidade, ela originou, então, uma variedade de instrumentos musicais. Porque para cada região da África, né, existia um tipo de instrumento musical daquela cultura, daquela região. E os escravos que vieram de lá, vieram de várias regiões. Então, eles trouxeram vários tipos de instrumentos para cá, certo? A gente talvez não veja muito aqui esses instrumentos, porque a nossa cultura aqui do Sul é mais europeia, né? Nós fomos colonizados pelos europeus.
mas faz parte de toda a nossa cultura brasileira, né? Então, a gente precisa saber e precisa obter esse conhecimento. Então, ali, a professora só escolheu alguns mais conhecidos, que se falam muito, né? A gente ouve muito falar sobre esses instrumentos, né? Então, por exemplo, o afoxé, o agogô, o cachixi, a cuíca, o djembe, o gongue, a cora, a maraca, reco-reco, chequerê, né? São nomes de instrumentos musicais, tem vários outros, mas a prof escolheu esses porque tem nomes um pouquinho mais fáceis de assimilar e que vocês talvez possam ter já ouvido falar, né? Então, vamos pegar ali, por exemplo, o afoxé, né? É muito falado o afoxé. É um instrumento percussivo também, que é composto por uma cabaça coberta com uma rede cheia de contas, né? Ao redor do corpo. Contas que eu digo são aquelas como se fossem conchas, né? Então, o som é produzido quando se gira as contas, né? Então, você faz assim um instrumento como se fosse um chocalho, mais ou menos, certo? Então, você faz assim e essas contas, elas batem ali ao redor da cabaça e fazem aquele som. Algo assim, certo? Nós temos o cachixi, que ele consiste num pequeno cesto de palha, contendo sementes, que aí se você sacode, elas se batem, né? Também é um som. A cuíca, né? Que é um tambor com uma haste de madeira presa no centro, né? O som obtido friccionando a haste com um pedaço de tecido molhado, né? Então é um pouquinho complicado. E tem vários outros, as maracas, né? As maracas também muito usadas nas danças espanholas. É um instrumento também de percussão, né? Que tem um cabinho e com um monte de semente dentro que você, né, faz assim, né? São as maracas, né? Você pode botar sementes secas, grãos de arroz ou areia grossa. Tem o reco-reco, que ele é feito de bambu ou de madeira, com ranhuras, né? Com uns arranhões assim, e você vai friccionando com uma vareta, né? Vamos, por exemplo, assim, ó. Esse aqui é o instrumento, né? É cheio de ranhuras, e aí você vem com essa vareta e, ó, e vai fazendo assim. Esse seria, né, o reco-reco. E tantos outros. Depois vocês podem pesquisar na internet as imagens, os sons e tudo mais, certo? Então, a gente tem ali embaixo, a professora deixou na atividade, um link com um som do atabaque em especial, para que vocês pudessem conhecer mais ou menos o som que sai, né? E aí, em cima disso, vocês podem puxar lá no YouTube, que vocês são super espertos, bota lá, sons de maraca, sons de reco-reco, sons de chequerê, etc. E aí, vocês vão ganhando mais conhecimento, certo? Qual é a nossa atividade? Sendo mais resumidamente, né? Vamos resumir essa atividade para o vídeo não ficar muito longo. A prof vai trabalhar um pouquinho com pintura musical. Ah, prof, mas a gente já trabalhou com isso, né? Lá com o Nathan Brutzky, também com o Caribé. Mas a prof resolveu trazer o Caribé de novo, por quê? Porque o Caribé, ele trabalha muito com a cultura afro-brasileira. Quase todos os quadros que ele faz giram em torno da cultura afro-brasileira. Quando não é música, quando não é dança, é capoeira, ou é alguma luta, ou é alguma cultura que eles estão realizando, e são quadros muito coloridos, alegres, né, e que demonstram muito bem essa cultura. Então, como a gente está falando da diversidade dos sons, né, e faz parte da nossa cultura, que construiu a nossa cultura, nada melhor do que a gente trabalhar, então, com o artista que faz isso, né? Então, o Caribé ali, de novo, eu passo um resuminho bem pequenininho, tem até a fotinho dele, né? Ele é um pintor, gravador, ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pesquisador e jornalista argentino. Só que ele viveu muito tempo aqui no Brasil, então ele se naturalizou, ele é brasileiro. Então, ele morou aqui desde 1949 até a morte dele em 1997. E ele gostava muito de retratar as culturas regionais.
né, em especial as africanas. Então, ali a gente tem duas imagens, tá? Essa primeira aqui, ó, estão vendo? Que tem uma mistura de dança com instrumentos de percussão, de corda. Ó, aqui nesse canto aqui, ó, tá vendo? Bem aqui nesse cantinho aqui, a gente tem aquele instrumento que a gente acabou de falar ali, que é o... Deixa eu só ver ali, se é o cachixi. Não, não é o cachixi. A gente falou dele, que tem aquelas conchas, né? Enfim. Então, a gente tem vários outros instrumentos, tem até flauta aqui, né? E tem pessoas dançando. E aqui também, a maioria, ó, estão usando os atabaques, né? Que é o primeiro instrumento que a gente trabalhou aqui em cima, certo? O que vocês vão fazer? Nesta imagem, você poderá, né, notar vários músicos tocando instrumentos que vimos logo acima, inclusive o atabaque, né? Então, tanto nessa imagem quanto nessa imagem, você vê os instrumentistas tocando o atabaque. Então, a prof escolheu o atabaque como referência para essa atividade. O que é que vocês vão fazer, então, gente, nessa atividade? Deixa eu só passar aqui rapidinho. Vamos descer aqui. Então, observe as obras ali em cima, essas duas obras do Caribé. Observe os instrumentos que as pessoas estão tocando. Nelas, além do atabaque, nós encontramos outros instrumentos de percussão típicos da cultura africana. E o que a professora pede? É muito importante, pessoal, que vocês leiam o que a professora quer, porque as pessoas não estão compreendendo o que se quer fazer, o que se está propondo fazer, e fazem coisas completamente diferentes. Então, ali, ó, a partir dessas duas obras ali, ó, do Caribé, vocês vão olhar para as duas obras, vocês vão criar uma nova obra com características só de vocês. Vocês podem acrescentar um fundo colorido, ou um fundo neutro, né? Neutro que eu digo é assim, só branco, preto, cinza, marrom, ou totalmente colorido, alegre, bem diversificado. Você pode usar detalhes de cada uma delas, tirar um pedaço daqui, tirar um pedaço dessa aqui, juntar e fazer uma outra obra. Ou você pode olhar para as duas obras, né, e visualizar uma cena completamente diferente na sua cabeça, como se fosse uma roda de samba, em que tem vários instrumentistas tocando os instrumentos que você acaba de conhecer, esses instrumentos afro-brasileiros, né? Como é que seriam essas pessoas que estão tocando? Como é que seriam esses instrumentos? Aonde elas estariam? Em que posição que elas estariam? Como é que seria o desenho de vocês? Né? Não necessariamente precisa ter pessoas, pode ser só instrumentos também, né? Então, o importante é você ressaltar a musicalidade da cultura africana. E a cultura africana, ela é muito feliz, ela é muito alegre, ela tem muita cor, né? As cores são super vibrantes. Então, repetindo, nesse espaço aqui, ó, do lado, que a professora especificou, eu vou até diminuir para vocês verem, ó, tá vendo? Esse espaço aqui, ó, todo esse aqui, você pode trabalhar tanto na vertical quanto na horizontal, né, deitado ou de pé, tanto faz para mim, não tem problema. Você vai olhar para essas duas obras e vai criar a obra de vocês aqui. Pode ter características das duas, pode ter características de apenas uma delas, ou pode ser uma obra completamente diferente e original que você vai criar, certo? É muito tranquilo, né? Eu acredito que sim. Então, eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento. E agora vocês estão vendo a professora novamente inteira. Peço de novo para vocês que entreguem as atividades em dia. Eu fui fazer uma busca ali nos materiais, na plataforma do Google, nas impressões que eu recebo do diretor Enéas, dos
das mensagens que eu recebo do WhatsApp e tem pouquíssimos trabalhos entregues, gente. Vocês estão ficando muito preguiçosos e a gente tem poucas semanas para terminar o ano. E o que vai acontecer? Vai chegar final do ano, na última semana, vocês vão estar tudo desesperado, né? Tudo achando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou precisar fazer as atividades. E aí vocês vão deixar a prof louca, porque vocês vão pedir as atividades atrasadas, vão pedir o que vocês estão devendo. E vocês têm que saber o que vocês estão devendo, porque tudo é postado no WhatsApp no dia certo, na plataforma no dia certo, certo? Lá na impressão, o seu Enem está sempre lá no mesmo dia, na segunda-feira, para entregar as atividades. Então, vocês também precisam ter a responsabilidade, porque nós, professores aqui, temos muito trabalho para fazer. E a gente não tem tempo de ficar parando e dando as atividades atrasadas para cada aluno, certo? Então, vocês precisam ter essa responsabilidade e ir fazendo as atividades e entregando. Tudo bem? E se vocês tiverem alguma dúvida, professora, eu não entendi, eu achei tão complicado isso aí, vocês me chamam no WhatsApp, me chamem na hora, eu vou responder para vocês. Amanhã estarei disponível o dia inteiro para responder as perguntas de vocês. Vocês vão receber, além do material, vão receber também essa videoaula junto, e eu peço, por favor, que vocês assistam essa videoaula, gente, não deixem passar. Não, eu vou assistir só alguns minutinhos. Não, assistam até o final, porque vai que lá no final tem um recado super importante, tá bom? Então, precisando da prof, tá? Vocês podem me chamar a qualquer momento, deixa mensagem. Se eu demorar para responder, vocês já sabem, porque a prof tem muitos alunos e também tem muito trabalho, mas eu respondo todo mundo, inclusive aos finais de semana. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Bom trabalho, bons estudos e uma ótima semana.